Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, mais um vídeo de novidades de games aqui pra vocês. E nesse vídeo de hoje, galera, vamos conferir um pouquinho como foram as primeiras prévias de Hellblade 2, que vai estar saindo aí no próximo mês, né, galera? No dia 21 de maio. Cara, que jogo que vai ser um espetáculo de cinematografia. Então vamos dar uma conferida aqui, já deixe seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, ajuda demais todo o nosso conteúdo e vamos diretamente aqui para o vídeo da higiene. Vou estar deixando as legendas ativadas pra gente ir dando uma leitura no que o pessoal tá falando, mas se eu achar necessário, eu comento em cima algo que ele falar e a legenda não estiver mostrando direito, algo que eu queira comentar com vocês, beleza? Então, partiu! Senua, você daria sua vida por esses forasteiros? Caraca, velho. A gente não tá funcionando, mano. Oh, trollaram, hein? Vamos lá. Vai traduzir como SOS. Na minha hora mais escura não foi um salvador que me salvou. Não foi alguém que me salvou. Freshly ravaged by rampaging Northmen, I found myself flanked by bubbling volcanic pools and a pile of mangled corpses left to rot by their creators. Ahead, along a bloodied path stretching into the distance, dread-fueled bellows soundtracked an ominous pulsating glow. It was a nightmare scenario, but one that only made me want to delve deeper into what further terrors await me in Senua's Saga Hellblade II. Ela tá chegando aí na área dos celtas, basicamente, né, velho? Muito louco, velho. Following the traumatic events of the first game, Senua is now on a journey to Iceland to hunt down the Vikings who destroyed her home. But not all is as it seems on the Scandinavian island, as otherworldly creatures like Draugr and giants roam its shores. I spent a good portion of my playtime listening to the death echoes of a recently pillaged village and learning about what had happened there, before moving inland to be welcomed by a frightening ritual scene delivered from hell. Here, I met a mysterious man said to be the ritual's next sacrifice, before Senua intervened in an attempt to rescue him. He clearly has a connection to Senua's past, but the rest remains unknown. Much of the story of Hellblade 2 is still shrouded in mystery to me, despite having played nearly an hour of it. This sort of story-first ethos in a high production value a cena do trailer, aquele clássico, né? Todo mundo ficou apavorado com a qualidade desse trailer. Hellblade's aesthetic and setting similarities with Sony Santa Monica's God of War. Engraçado ele falando, né? É muito semelhante pelo nível cinematográfico com jogos da PlayStation. As those familiar with the original will know, though, Hellblade 2 plays much differently from God of War. Famoso jogo filminho, né? Opting to emphasize even further eu acho isso incrível, na real. Ambitions over action. Esse jogo tá muito bonito, this cara. is a game of exploration and extermination, and that brings us to combat. Encounters may seem familiar at first. They still take place in walled-off arenas and demand every enemy batalhas loucas, hein? Progressing on. But there are tangible differences to be found as well. Each swing of the sword dos personagens, velho. To it, emphasizing the damage every plunge into a foe's flesh causes. Dodging and parrying remain key components, just as reading the rhythm of your opponent's attacks stays vital to your survival. These tells are something you'll need to keep an extra keen eye on too, as the parry window for Senua to meet steel with steel appears far less forgiving this time around. Olha só, galera, que interessante. Em relação ao primeiro jogo, né, a gente teve algumas melhorias de combate que ele tá mencionando, mas uma delas não dá nem pra falar que é uma melhoria, né, mas é uma dificuldade a mais. A janela de timing ali, pra você acertar o parry é muito menor, não é tão perdoável assim. Se você errar, né, você tá meio que ferrado. Mas, galera, é um jogo que, cara, tem uma beleza descomunal. E muita gente também já tá vendo as notícias. Sim, ele tá confirmado que vai ser apenas 30 FPS no Xbox Series X e também no Series S. Então, não vai ter opção de performance nem nada do tipo. Sendo bem honesto, eu acho que deveria ter. Eu acho que é legal jogar em 60 FPS, mas eu entendo a visão dos criadores em deixar tudo mais cinematográfico. Afinal de contas, é um jogo que é pra ser cinematográfico. Essas batalhas aqui
são poucas no final das contas, né, galera? Não tem tanta batalha assim. Não é algo que vai importar tanto você tá 60 FPS ou não. Então até tá de boa. Enemies faced off against me with no respite allowed. This battle demonstrated the increased variety of enemy types, with new foes emerging from the shadows to replace their fallen allies. Muita variedade de inimigos. Ranged attacks and heavy close-up blows that put my admittedly rusty skills to the test. All of this occurred while all hell seemingly broke loose around me, as innocent victims meant swift and vicious demises, while fire, flames, and all manner of horror filled each corner of the screen. It was thoroughly exciting and felt like an improvement over the original's rigid by comparison combat. It's not reinventing the wheel here, but turns things up a few notches, adding a desperate edge to each encounter. Combat director Benoit Macon cites Game of Thrones' Battle of the Bastards as an inspiration. Olha aí, mano, a Batalha dos Bastardos. Takes on enemies one by one and a frantic battle. Realmente lembra, né? Pelo que a gente tava vendo ali de cenas. Within the minute-long scene with a few takeaways, and resulted in making every fight a one-on-one duel. Livros então muito bons. Action can happen around Senua, but there's never more than one enemy attacking her at any time. Instead of increasing the scale of fights, there is a far greater increase in the number of different combat animations. I saw many varied brutal sword swings and flesh-slicing finishes over just a handful of encounters, each performed with believable weight and purpose. This combat approach, along with the environment, story and visual design, immerses the player further into Senua's struggle. Unsurprisingly for a studio this focus on the cinematic, performance capture has been used for each and every battle maneuver, resulting in what feels like a real step up. Pessoal encenando a batalha, olha que maluco, velho. Illustrates this quite like the fact that it took around 70 hours to record all of Hellblade II's Caraca, 70 horas, velho, só pros combates. Capture stage at Ninja Theory Studio. The original Hellblade's combat performance capture, on the other hand, was recorded in just 2 days in a small ballroom, where if a sword was slung too high, it would hit the ceiling. The extra time taken and effort put in really shows, with fights seamlessly flowing as each enemy is dispatched in a different manner from the one before it. Outside of combat, puzzles will also be largely familiar to any who played Senua's Sacrifice. Tá, eu falei do tempo ali também, né, galera? Mas a gente tem que dar um contexto aqui, porque eu falei, cara, 70 horas de combate, né, de gravação e tal. Gente, o jogo ele vai ter aí cerca de 8 horas de duração, ele vai ser um jogo curto. Então é tiro curto, por isso que eu comentei. Cara, 70 horas só de gravação de combate é muita coisa, porque, tipo, eles tiveram que aperfeiçoar, fazer tudo direitinho e tal, regravar provavelmente muita coisa. Mas olha que legal, né, galera, de ver isso. E o resto do jogo ali, como vocês viram, foi 2 horas de gravação só. Aliás, 2 horas. 2 dias de gravação só. E aí já finalizou. Mas é um trabalho muito louco, velho. As I tried to leave the battle-torn village, I was met with a swirling Cara, é um terror psicológico muito maluco esse jogo. An unwelcoming red light. Olha os braços ali em volta do portal que abriu. Which required a reasonable level of exploration and lateral thinking. Temos um nível de exploração, alguns puzzles, né? Tá mostrando aí o jogo de 2017. I hope these challenges develop in complexity as the adventure moves on. It's an adventure whose cinematic aspirations can be felt podem mostrar nada do novo, né, pelo visto. Thanks to an anamorphic cinema lens attached to the in-game camera. From this viewpoint, shades of the psychological dances with death, along rugged Scandinavian coastlines in Ingmar Bergman's The Seventh Seal, and the bold flashes of otherworldly colour synonymous with Dario Argento movies can be observed. But by far the most tangible touchstone is the films of Robert Eggers. Hellblade infuses the mythic Norse setting of the Northmen with the murmuring dread that serves as the undercurrent to The Witcher's folk horror. It's not all horror in this world though, with plenty of room left for one or two. An example of this is a new type of puzzle that emerges in these lands more organically. A rock may appear as a face when viewed from a certain angle, which realmente dá pra ver que é uma cara. A new path. At the end of this path sits a tree that rewards you with extra story details. This sort of trick of the eye environmental puzzle only helps you embed yourself into the world as seen through Senua, and step into her mind even further. Talking of Senua's mind, we can't not touch on Melina Jürgen's impressive performance as the protagonist. Cara, porra, velho, meteram o anúncio aqui na minha lata. Olha o One Piece aí, foda demais. Tem os mangá ali no cantinho, nem dá pra vocês verem direito mais. Mudei o cenário, né?
Mas enfim, galera. Provavelmente essa atriz vai conseguir ganhar aí a TGA, tá? Pra melhor atriz. Difícil bater, viu? It's all a credit to the top-tier performance capture technology and Jürgen's wildly expressive eyes and subtle facial twitches. That face regularly looks set to burst with fear, something the psychosis-induced voices of the Furies residing in her head only add to. Perpetually chattering voices can be annoying in games, and if done poorly here could easily result in a laughable imitation of the many shades of Smeagol. But it's to its credit that Hellblade's accompanying whispers and screams never irritate. Não acho que vai chegar a nível de Smeagol isso aí não, cara. Intrigue. It's top-tier sound design muito bem feito, pelo visto. First game really comes to life when played with headphones, allowing for the binaural audio recordings to surround your head like it's in the center of a whirlpool. Galera, o jogo é pra ser jogado, ó, de headset, porque, cara, não adianta. O que a gente viu, principalmente naquela pequena demonstração que teve, se eu não me engano, foi na TGA até agora, no final do ano. Velho, sons vindos de todos os lugares. Aí tá vindo da direita, aí começa a passar para trás e vai pra esquerda. Se você fica de fone, olhando um trailer daquele, você entende o porquê que você vai ter que jogar de fone. É outro... Como é que a gente chama? Outra imersão. All of this focus on presentation and story does run the risk of Senua's Saga's gameplay not always being the focus, and ultimately feeling a little one-note. This is certainly a criticism that can be fairly levelled at its predecessor, and from the 45 minutes I've played of Hellblade II, it's not initially apparent that 45 minutos ele jogou. Since then. Puzzles and combat definitely feel more refined than reinvented, capturing a similar cadence to that felt in 2017, albeit with interesting new wrinkles. But that familiarity never diminished what makes both the original Hellblade and this new chapter so good though. Its ambitious narrative and accomplished cinematic framing far outweigh whatever shortcomings may be hidden underneath, and the incredible technology powering its beautifully ugly world is a sight to behold. It's all shaping up to be another riveting, haunting, and uncompromisingly immersive nightmare of both Senua's and Ninja Theory's creation, and one I can't wait to both enter and escape later this year. Isso, mano? For more on Hellblade 2 and everything véio, else, assustador. stick with IGN. Galera, é isso então. A gente teve aqui do Hellblade 2. Mano, tá parecendo que vai ser um jogaço. Questão cinematográfica, não tenho do que reclamar aqui, não tem nada pra falar. Na verdade, do jogo em si não tem nada pra falar. A não ser da questão dos 30 FPS, que, cara, eu acho que prejudica, eu acho que... Não que seja ruim 30 FPS, mas é ruim quando você, cara, tá entrando numa geração, entrou numa geração, na verdade, que prometeu 60, que prometeu 4K 60. Então, esse que é o problema, na minha opinião. Mas beleza, eles não querem colocar e o jogo tá insano da mesma forma. Dá pra ver que sim, eles vão priorizar, né, a qualidade ao invés da performance. Isso é visto porque o jogo é muito bonito, cara. Eu acho que é o jogo mais bonito que eu já vi na minha vida. Se os gráficos realmente forem esses que a gente tá vendo aqui, o que provavelmente vai ser, é o jogo mais bonito que eu já vi. Então, em questão de cinematográfica, tá muito louco, cara. Cenário insano, os combates ali, que aquilo, mano? Que perfeição. E esse jogo, ele é um exclusivo de Xbox no console, mas ele vai lançar para PC também. Então, daqui a pouco no PC, você consegue ter uma performance um pouco melhor também. Então, né, faz parte, galera, faz parte. E outra coisa que seria um defeito seria a duração do jogo, né, cara? Porque se ele tem uma duração aí de 7, 8 horas, pelo que eles falaram, né, galera? É pouco tempo, querendo ou não, para um jogo aí que é um AAA, vai ser lançado. Mano, é pouco tempo. Você vai platinar o jogo, provavelmente, ali, vai fazer um 1000G no caso, em quanto tempo, galera? 10 horas, 11 horas, 12? É complicado se a gente levar isso em consideração, mas é um jogo aí que promete muito pra esse ano. A trilha sonora parece que tá insana. Cara, a ambientação do jogo é um espetáculo, dá pra gente perceber isso dos diversos trailers que a gente teve, do overview da Xbox também, agora desse vídeo deu pra ver mais um pouco. Tem um pouquinho de puzzle, combate refinado, ele meio que segue a mesma linha do primeiro game, só que tudo melhorado. Então, acho que tem tudo pra dar certo, né? Parece ser um jogo muito bom. E o cara aí, no final das contas, jogou 45 minutos. Cara, jogou muito tempo, se você for parar pra pensar, né? Comparando com o tempo total de jogo que a gente tem ali de 7 horas, vamos supor. Jogou 45 minutos, cara, jogou o quê? 15% do jogo, 10% do jogo? É loucura, né, galera? Se a gente for parar pra ver por esse lado também.
Mas é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Se vocês gostaram, galera, é muito importante que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos também, e a gente vai se falando, a gente vai trazendo mais conteúdo aqui pra vocês. Tamo junto, valeu, um abraço e até mais!